Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: "Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia." Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo, olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Jesus Cristo, a liturgia da Vigília Pascal tem 4 partes e estamos quase terminando a segunda parte. Faltam mais 2 partes, viu? Espero que todos vieram hoje preparados, né? Eu comecei às 6 horas, outra vigília lá na comunidade de São Vicente. Estamos aqui celebrando esta vigília na comunidade. O Tríduo Pascal, quando nós iniciamos, Quinta-feira Santa, nós celebrávamos aquele dia a memória que Jesus deixou para nós, a Eucaristia e o sacerdócio. Vocês estão lembrados? Jesus não nos deixou uma foto ou uma sua imagem, não. Ele nos deixou como lembrança a Eucaristia e o sacerdócio, os sacramentos, né? E a sua presença verdadeira. E ontem, na adoração da cruz, a adoração do Cristo na cruz, nós fomos chamados a meditar, contemplar e participar da paixão e a morte de Jesus. A vitória de Jesus sobre a morte. Jesus se doa, se esvazia, para que todos nós tenhamos a vida. E hoje, durante o dia, até a glória, fomos chamados a viver a ausência.
a ausência de Jesus, né? O sacrário então ficou vazio, não é? Silêncio, não sei se os céus todos mantiveram silêncio até a glória, né? Tudo nos lembrava a morte de Jesus, a realidade também da nossa morte. E hoje, esta noite e amanhã, então, vamos celebrar a presença do Cristo ressuscitado. Ele está vivo, não é? No Evangelho, os dois homens perguntaram às mulheres que com medo, ao encontrar o túmulo vazio, olhavam para o chão. Por que estás procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ressuscitou, disseram estes dois homens, vestidos de branco, são anjos. E ainda fizeram com que essas mulheres lembrassem as próprias palavras de Jesus, não é? Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. E o que fizeram essas mulheres? O que fizeram? Voltaram do túmulo e anunciaram aos apóstolos, aos 11, diz o Evangelho, e a todos, né? Tudo aquilo que aconteceu com elas perto do túmulo. A pedra retirada, removida, túmulo vazio, e os dois anjos falando que ele ressuscitou. Né? Ressuscitou. As primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus são as mulheres. Os homens não quiseram acreditar, nem diz o Evangelho. Não quiseram acreditar. O único Pedro, né? Pedro toma coragem, diz o Evangelho, levantou-se também, lembra da ressurreição de Cristo, né? E correu ao túmulo, olhou para dentro e viu apenas lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Admirado. A admiração de Pedro é o início da sua fé. Da sua fé no Cristo ressuscitado. Né? Admiração. Então hoje nós somos chamados também a admirar a nossa fé, o nosso batismo, né? A nossa história da salvação, a Eucaristia, os sacramentos, o sacerdócio, né? Os outros sacramentos que nós temos, as nossas pastorais, o nosso testemunho como comunidade, como cristãos, como famílias, né? Somos chamados a admirar, é sinal da nossa fé. É sinal da nossa fé. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, na primeira parte da liturgia da palavra, liturgia da vigília de hoje, foi a luz, não é? Nós começamos lá fora, a bênção do fogo novo e o Círio Pascal que nos representa o Cristo ressuscitado. Jesus disse, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará nas trevas. Nós ouvimos lá fora. Esta luz resplandeça a vida, os corações nossos, de toda a humanidade. Dissipe as trevas do pecado, dissipe as trevas que nos afastam da luz, né, de Deus. Primeiro, quem veio para a igreja é a luz. Cristo que nos conduz para o Pai. Cristo que nos conduz ao altar. Cristo que nos conduz aos sacramentos. Cristo que nos conduz para a vida eterna. Ele está na frente. Depois somos nós, não é? Depois somos nós. Acendemos as nossas luzes e não podemos, não devemos deixar apagá-las.
Não estou dizendo, falando das velas que nós apagamos. A luz que nós acendemos nos nossos corações, nas nossas vidas, pelo nosso batismo. A luz do batismo, a luz da nossa fé. Nunca deve deixar, nem apagar. A segunda parte é a liturgia da palavra. Né? Liturgia da palavra, todas as 7 leituras do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento. Todo mundo ouviu bem essas leituras, então não precisa de mais uma reflexão sobre as leituras. Né? Mas fala da nossa história da salvação. Não somente do povo de Israel, história da salvação do povo de Israel. Também a nossa história da nossa salvação, nossa criação. Não é? Jesus é prefigurado, não é como no Antigo Testamento. Jesus é novo Adão, novo Isaac, novo Moisés. Jesus é profetizado a sua vinda pelos profetas, ao recordar ao povo de Israel que eles devem ser fiéis ao seu Deus, que é esposo, é fiel a este povo, que é esposa. Né? Nas infidelidades, Deus não o abandona, envia os profetas, sempre a lembrar que eles pertencem a este Deus. Abraão é pai de todos os povos. Através dos profetas, Deus faz convite a este povo: vinde beber, vinde comer, sem pagar nada, sem dinheiro, gratuitamente. Dizem as leituras dos profetas que nós ouvimos hoje. O Êxodo nos lembra, a água nos lembra do nosso batismo. Daqui a pouco nós vamos participar da terceira parte da liturgia de hoje, do nosso batismo, purificação dos nossos pecados. Né? O Espírito Santo prefigura lá no Antigo Testamento, na carta, na leitura do profeta Ezequiel, que nós ouvimos. Não é? Por isso, meus irmãos e irmãs, como diz a epístola que nós ouvimos antes do Evangelho, da carta de São Paulo aos Romanos, nós somos batizados em Jesus Cristo. E na sua morte que fomos batizados. E se morrermos com Ele, como que é? Se morrermos com Ele, ressuscitaremos com Ele. Esta é a nossa fé. Esta é a nossa Páscoa. Esta é a nossa Páscoa. Por isso, daqui a pouco, nós teremos a terceira parte, que é a liturgia batismal. Renovaremos as nossas promessas batismais. Nossas promessas batismais. E a quarta e última parte é a liturgia da Eucaristia. A Eucaristia é a nossa Páscoa. Todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, nós celebramos a Páscoa. Por isso, Páscoa é todos os domingos, é a Páscoa. Todas as vezes que nós celebramos a Santa Missa, é a Páscoa que nós celebramos. Não faltem, portanto, a missa no domingo. Não faltem, se tiver uma oportunidade de participar a missa diária durante a semana. Não faltem na missa quando é do preceito, nas solenidades, festas, porque é a Páscoa, porque é a nossa fé. Jesus, vivo e verdadeiro presente para nós, na comunidade, nos sacramentos, na Eucaristia, na mesa da palavra. Ele é a luz do mundo, luz da nossa vida, luz para as nossas famílias, luz que ilumina o nosso caminho nesta vida terrena. E a mesma luz que nos conduzirá também para a vida eterna. Rezemos neste dia, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, pelo nosso caminho que estamos fazendo como cristãos. Que sejamos também como Abraão, fortes na fé, sejamos também como Moisés, para conduzir a nossa comunidade, a nossa família, os nossos colegas, nossos irmãos, amigos para Deus, não é? Sejamos como os profetas,
falar em nome de Deus aos outros. Né? Sejamos como aquelas mulheres que, apesar de ter medo, ouviram a voz dos anjos, acreditaram na voz dos anjos e voltaram aos outros a falar sobre o ressuscitado. Esta é a nossa missão. Aquilo que nós vivemos aqui, participamos aqui na comunidade, celebrando os sacramentos, a liturgia, também deve ser levado aos nossos irmãos, aqueles que não estão conosco aqui. Assim seja. Liturgia batismal.